A paz do Senhor, meus amigos e irmãos, quero vos levar a uma porção da palavra de Deus, da instrução, da orientação, para que nesta hora você absorva o conhecimento para o teu crescimento, do conhecimento e da graça de Deus, amém? Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32, Jesus ele dá uma advertência, uma orientação aos judeus, principalmente aquele povo religioso, escribas e fariseus, aonde o povo ele tinha um entendimento de Deus, mas totalmente errado, porque a verdade em relação a Deus, quem trouxe foi Jesus, para o homem conhecer como o homem pode aproximar-se de Deus e receber os benefícios de Deus para a eternidade. Essa verdade o homem só pode conhecer através de Jesus. E é o que Jesus diz a esse povo judeu aqui, dentro desse contexto do capítulo 8. Jesus está orientando, Jesus está trazendo o ensino verdadeiro sobre Deus para o homem. Aonde Jesus está falando sobre sua missão, que foi vir ao mundo para trazer esclarecimento ao homem, para conhecer a vontade de Deus e como o homem pode chegar a Deus. E no versículo, só para resumir, dando um resumo desse contexto, no versículo 32 do capítulo 8, do Evangelho segundo escreveu João, Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que Jesus está orientando ao povo conhecer, é Ele mesmo, é o que Ele trouxe, a orientação dEle, é o ensino dEle. Tanto é que no versículo 31 Jesus diz: se vocês permanecerem na minha palavra e guardarem a minha palavra, serão meus discípulos. E aí sim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus diz isso, é em relação à palavra dele, ao que ele ensinava ao povo. Se o povo cresce nisso e guardasse isso, o povo ia conhecer a verdade que libertaria o povo da prisão, do engano e da mentira que Satanás lançou na humanidade em relação a Deus. Então, o que eu quero trazer hoje com esse texto? Qual a porção da instrução? Qual a porção do ensino que eu quero levar para você hoje, dentro desse texto de João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A informação esclarece, a informação dá entendimento, quando ela é verdadeira. A informação verdadeira nos dá conhecimento. E a ignorância, ela faz o homem ser vítima. A ignorância faz o homem ser vítima. O conhecimento livra o homem do engano e da mentira. O conhecimento livra o homem do engano e da mentira. Então observe, para um governo corrupto, é melhor o povo ignorante do que o povo conhecedor. Porque o povo ignorante, ele manipula, ele consegue seus objetivos gananciosos, corruptos. Então, para qualquer governo corrupto, ele prefere o povo ignorante do que conhecedor, porque é mais fácil para ele manipular o povo. Por isso é que Deus deseja que todo homem tenha o conhecimento da verdade para a salvação. O povo tem que buscar o conhecimento de Deus. O conhecimento que o homem precisa ter para sair da mentira e do engano. Ele não está na ciência, ele não está na filosofia desse mundo, ele não está no meio de educação desse mundo. O conhecimento que o homem precisa ter para ser livre das investidas do diabo está nas Escrituras Sagradas. Está nas Escrituras Sagradas. Por isso que Deus ele quer, lá na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, 1 Timóteo, diz a palavra de Deus, que Deus quer que todos os homens se salvem, vindo ao conhecimento e venham ao conhecimento da verdade. Deus ele quer que o homem busque o conhecimento dele. A gente vê lá no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, a palavra de Deus diz: conheçamos
e prossigamos em conhecer o Senhor. Observe que o que Deus quer, principalmente do seu povo, é o conhecimento, não é o movimento, não é essas coisas que hoje vive as religiões evangélicas dentro da formalidade. O que Deus quer é o conhecimento. Oséias capítulo 6, o versículo... Oséias capítulo 4, versículo 6, aliás. Deus, ele diz que o povo pereceu por falta do conhecimento dele. Deixa eu confirmar aqui. O povo pereceu por falta do conhecimento. Deixa eu confirmar aqui para não ter dado uma orientação, uma referência errada do texto da palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento e porque rejeitaram o conhecimento. Deus está dizendo que o povo foi destruído porque faltou o conhecimento e porque rejeitaram o conhecimento. Então observe que Deus, ele vem orientando o povo a buscar o conhecimento. A palavra de Deus diz lá em Oséias 6,6. Deus diz que quer o conhecimento dele e não holocausto. Deus não quer sacrifício. Deus não quer holocausto. Essas oferendas, esses movimentos, essas cerimônias. Deus não quer isso. Isso não traz conhecimento. Esse misticismo dentro da igreja, esse movimento dentro da igreja, esse cerimonial onde as pessoas vivem pacto, voto, campanha, esses rituais sem nenhum nexo, esses rituais inóculos que não preenchem, que não tem nenhum resultado para o cristão, só faz o cristão desviar e desprezar o conhecimento e o ensino da palavra de Deus. O que Deus quer é o conhecimento, mais do que o holocausto, mais do que os rituais religiosos que se vivem. Deus quer conhecimento, gente. Então, a ignorância do homem faz ele ser vítima da mentira e do engano de Satanás sobre a humanidade em relação a Deus. Escute uma coisa. Existem na humanidade duas forças atuantes. Duas forças atuantes existem na humanidade. Nós sabemos que há duas forças espirituais que atuam e têm atuado sobre a humanidade. Deus com a verdade e o diabo com a mentira. E como é que nós podemos conhecer a verdade? Para não ser levado pelo engano de Satanás. A palavra diz lá em João 1,17 que a graça e a verdade vieram por Jesus. A verdade que o homem precisa conhecer para chegar a Deus, ele não vai encontrar através de Moisés. Ele não vai encontrar através de nenhum profeta. Os profetas anunciavam, tanto Moisés, os profetas e os salmos, anunciavam aquele que traria toda a revelação da verdade e da manifestação da vontade de Deus para o homem. Aonde estava ali revelado o plano de salvação. Quem trouxe foi Jesus. A graça e a verdade vieram por Jesus. A verdade que o homem precisa conhecer para receber a graça de Deus, o homem só pode obter e conhecer através de Cristo. Não é? E muitos vão sofrer a condenação por desprezar essa verdade. Muitos vão sofrer a condenação por desprezar essa verdade e não aceitar a verdade de Deus. Permanecer no erro de Satanás. Como disse Paulo escrevendo lá na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12, 2 Tessalonicenses. Por não aceitarem a verdade e o amor de Deus para se salvarem, e tendo rejeitado a verdade, sofrerão o juízo de Deus, por não terem aceitado a verdade de Deus para se salvarem. Nós precisamos conhecer a verdade de Deus, a verdade de Deus que fala sobre a nossa origem, a verdade de Deus que nos dá conhecimento da nossa origem, de onde veio, qual a causa de estarmos aqui. Nós precisamos conhecer essa verdade
é pela palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a verdade sobre Deus, esse ser soberano. Nós precisamos conhecer a verdade sobre a situação espiritual do homem, da humanidade. Nós precisamos conhecer a verdade por onde chegamos a Deus, como servir a Deus e como ser aceito por Deus. Nós precisamos conhecer a verdade sobre encontrar o perdão e receber a graça de Deus para a salvação de nossa alma. Essas verdades que nós encontramos na palavra de Deus, que Deus nos revela, o diabo trabalha distorcendo isso. O diabo trabalha para distorcer e tirar o homem dessa verdade através do engano e da mentira, aonde o diabo faz os homens buscar uma vida de comunhão com Deus dentro da mentira, fora da direção da palavra, aonde os homens criam seus caminhos religiosos, aonde os homens criam suas doutrinas conforme de regra para servir a Deus, tudo influenciado por Satanás para tirar o homem da verdade. A verdade mais importante que o diabo trabalha na humanidade para levar a humanidade a desviar dela é sobre o caminho para chegar a Deus, é sobre o meio de salvação e o meio do homem encontrar o perdão de Deus. A mentira mais investida do diabo na humanidade, a mentira onde o diabo investe mais na humanidade para tirar o homem da verdade de Deus, é sobre como chegar a Deus, como alcançar o perdão de Deus e receber salvação. Na manifestação do amor de Deus para o homem, Deus manifesta o amor dele para o homem ser salvo. Deus manifesta o seu amor aonde ele opera a salvação, aonde ele abre a porta da salvação para o homem ser salvo. Aí o diabo trabalha em cima disso para tirar o homem dessa verdade. Jesus disse lá em Lucas, capítulo 8, versículo 12, que o diabo trabalha tirando a verdade do coração do homem, para o homem não se salvar crendo na verdade. Porque o único meio de salvação é o homem crer na verdade que está revelada na Bíblia, trazida por Jesus. A verdade sobre o caminho a Deus, a verdade sobre encontrar o perdão de Deus, a verdade sobre como devemos servir a Deus, a verdade como encontrar as bênçãos de Deus para a eternidade. O diabo trabalha tirando o entendimento dessa verdade, com doutrina de demônios, levando os homens a apostatarem da verdade de Deus. A questão das duas forças que operam no mundo, como eu falei, existem duas forças atuantes no mundo, Deus e o diabo. Deus com a verdade, o diabo com a mentira. Agora, a questão dessas duas forças operar no mundo, a questão não é quem é que vai vencer, Deus ou o diabo. Não é essa. A questão não é quem é mais forte, Deus ou o diabo. A questão não é essa. Porque a Bíblia já revela que o diabo já está derrotado, perdido e condenado. A questão é a quem o homem vai dar ouvido. Se a Deus com a verdade ou o diabo com a mentira. A questão é a quem o homem vai se submeter. Se a Deus com a verdade ou o diabo com a mentira. Porque o diabo já é um derrotado e condenado. E quer levar a humanidade para a derrota e a condenação. Como ele tem levado muitos para a derrota e a condenação. Mas Deus te convida para a vitória e a salvação. Pelo conhecimento da verdade, que é Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem tem esse direito de escolha pelo livre-arbítrio que Deus deu a ele. A capacidade de decidir escolher, isso está sobre a responsabilidade do homem. Deus mostra ao homem a verdade. Deus mostra ao homem o caminho. Deus mostra ao homem a saída. É o homem que escolhe se quer dar ouvido à verdade de Deus ou à mentira do diabo, conduzindo o homem para a derrota e a perdição. Porém, a ignorância faz do homem ser vítima. É isso que tem acontecido hoje dentro das igrejas. O diabo tirando a palavra, o diabo tirando o ensino, o diabo tirando a instrução, o diabo tirando a orientação de dentro da igreja, do meio do povo de Deus, porque o povo ignorante, o diabo leva eles a viverem meninices, vento de doutrina, doutrina de demônios, um evangelho maldito, anátema,
vivendo doutrinas de heresia de perdição, porque são meninos sem o conhecimento de Deus. E o Senhor Deus diz: o povo, meu povo, foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque rejeitaram o conhecimento. É o que está acontecendo hoje. O povo sendo destruído, vivendo uma fé em Deus que não passa de nada, só fábula, engano e ilusão, porque estão desprezando o conhecimento de Deus. O povo sendo destruído dentro das suas igrejas, vivendo um movimento de poder de sobrenatural de Deus, estão destruídos, afastados, caídos da graça, porque rejeitam o conhecimento, porque lhe falta entendimento, porque não examinam as Escrituras para conhecer o poder de Deus e não serem enganados pela mentira de Satanás, com essas manifestações em nome de Deus, com esses homens que se levantam com doutrina, com profecia em nome de Deus, por não examinarem as Escrituras, estão errando. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus, nesta manhã, lhe desperte com esta instrução para você buscar o conhecimento da verdade, para que não seja derrotado por Satanás com suas mentiras e seus enganos, porque a verdade de Deus é quem liberta. Não é culto de libertação, não é ritual dentro da igreja, não é nenhuma cerimônia, nenhum movimento de poder. O único instrumento para libertar toda a alma que está presa na mão de Satanás é a palavra, é o próprio Jesus. Porém, nesta hora, creia na verdade, se converta e seja liberto para viver uma vida escolhendo seguir a Deus por meio da sua palavra, a qual é o objeto que nos garante a vitória, que nos garante estar no caminho sem desviar, que nos garante vencer toda luta e dificuldade. É a palavra de Deus. Se fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Aqui está a força do poder do Senhor. É a palavra dele. A força do poder do Senhor é a palavra dele. Quando ele fala, tudo acontece. Se você crê nessa palavra e estiver nela, você está guardado na força do poder do Senhor. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, pregando a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Visita lá o meu canal no YouTube, minha página no Face, e tem muito material de instrução, vídeos de orientações que vai te alimentar, te fortalecer, te dar entendimento e te preparar para a batalha, onde você tem que combater o bom combate até acabar a carreira, guardando a fé, e a fé na palavra de Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.